Bom dia, boa tarde, boa noite, dispostos! Estamos aqui em mais um episódio do programa Além da Meta. Esse programa que conta histórias de pessoas reais que transformaram suas vidas ou a vida das suas empresas por meio de vendas ou da habilidade comercial. E como sempre, eu gosto de trazer aqui pessoas de diversos segmentos que às vezes não são os segmentos pragmáticos do comércio. E hoje eu trouxe uma pessoa da área da saúde, para que vocês entendam o que quando a gente fala de vendas, não existe segmento, área, todo mundo tem que desenvolver essa possibilidade comercial. E ninguém melhor para falar sobre isso que ela, que é um exemplo de sucesso. É uma simpatia em pessoa, tem uma energia altíssima. Eu sou fã de carteirinha dela, me considero um amigo e tô aqui para apresentar para vocês Laris Andonade. Ai, obrigada. Que maravilhoso estar aqui. Com essa introdução, então, hein? Que felicidade. Obrigada Eu pelo estou convite. honrado, estou Eu que estou honrado. muito honrada de estar aqui. Estar na presença de uma mulher com uma energia tão alta e uma beleza inefável como a dela. Inefável. Lari, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo bem tranquilo e principalmente, eu tenho feito algumas entrevistas com pessoas que são de segmentos diferentes para mostrar que vendas não tem que ser aquele pragmatismo que a gente acha que tem que ser. E eu acho interessante falar no ramo da saúde, a gente já trouxe engenheiros, arquitetos, políticos, advogados, mas eu acho que da área da saúde, você é a primeira pessoa que está vindo aqui Que para a legal. gente destrinchar um pouco isso. Me conta, primeiro se apresenta para o público aqui, fala que é você, as tuas empresas e qual que é a atuação, tanto da empresa de CRM quanto a de recrutamento. Excelente. Obrigada. Gratidão por estar aqui. Muito prazer esse convite tão especial. Então, meu nome é Larissa Zandonade. Sou empresária, tenho duas empresas e todas voltadas para a área da saúde. Tem muitos anos que eu estou na área da saúde e por esse motivo que eu comecei a empreender na própria área, né? Então, eu tenho duas empresas. Uma que é a Claves, tem 4 anos de mercado. Ela é recrutamento e seleção na área da saúde. A gente faz isso nacionalmente Que falando. legal. Todas as profissões, a gente faz um recrutamento e seleção de qualidade para Nossa, entregar os melhores profissionais. baita desafio, Um hein? baita desafio, porque errar nessa área, errar quando uma contratação dentro de qualquer estabelecimento é muito ruim financeiramente falando. Mas na área da saúde tem outros componentes aí muito sérios. Então, você errar um médico, um enfermeiro e a pessoa errar dentro do seu estabelecimento com um paciente, você pode ser processado. Então, há um problema ainda maior quando tem o erro de contratação no mercado da saúde e a Claves vem para poder sanar essa situação, melhorando aí a qualidade da contratação dos profissionais dentro dessa área. E a Medialvo é médico no alvo. A gente tem 485 mil médicos no banco de dados, onde a gente consegue fazer conexão. E aí a conexão é venda, né? A gente Sim, consegue melhorar ali o fluxo de vendas das empresas que querem vender para que médicos. legal. Juntamente com isso, a gente está lançando um CRM aí que vai ajudar muito o vendedor. Vou falar sobre isso. Pois é, você comentou desse CRM aqui quando a gente estava nos bastidores, né? Como uma solução comercial. E eu achei fantástico isso. É um CRM que vai ajudar o comercial da área da saúde, porque Isso. também tem as questões que são muito, tem muitas nuances éticas, né, na área da saúde. Então, esse CRM ele vai estar adaptado para esse tipo de seara, vamos dizer assim também. Isso, inicialmente a gente vai estar adaptado para o mercado da saúde, que é o mercado mais complexo mesmo, Uhum. Alves. Tem toda uma complexidade de regras daquilo que o vendedor tem que falar. Você A não gente pode não. falar isso, mas eu vou falar, tem muita frescura, pessoal. Coisa que você pode postar, coisa que não pode. Tem profissional da área da saúde que pode postar antes e depois, tem profissional que não pode. É Tem um verdade. monte de complexidade, né? É verdade. E para a venda também tem complexidade, não só no marketing. Então, o que que acontece? Esse CRM ele vem para poder ajudar o vendedor a melhorar o pitch de venda, a comunicação com esse médico dos produtos comerciais dele. Então, os produtos vamos começar com os produtos farmacêuticos. Então, melhorando ali a capacidade de entrega de conteúdo desse vendedor, atrelada a toda essa complexidade da área da saúde. Então, compliance está atrelado, um pitch de vendas melhor, entendendo quem é o profissional médico que está na frente desse vendedor, entendendo qual é o potencial de cada produto desse para ser falado. Então, assim, melhora a qualidade da informação que está sendo passada
para o médico. Que legal. E aí esse representante, esse vendedor, ele vai estar cada vez mais capacitado para poder melhorar a entrega dele de E a qualidade. abordagem geral, né? A abordagem geral. E isso é um projeto ou já está funcionando? A gente já está nos primeiros cases, já colocou os primeiros usuários para dentro e a gente está fazendo os primeiros testes em loco. Que legal. Então, eu acho muito complexo essa questão de recrutamento, de até trabalhar com médicos. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo nos treinamentos, que pro meu tipo de consultoria, a área da saúde nem sempre... Eu demoro muito para fazer um briefing muito bem feito, porque tem algumas áreas da saúde que são muito complexas. Então, eu prefiro não entrar, porque às vezes eu sou muito agressivo comercialmente falando. E eu já vi acontecer algumas merdas mesmo em algumas clínicas, até de odontologia, que estavam trabalhando com procedimentos estéticos que não poderiam trabalhar, né? Porque parece que, se eu não me engano, tem uma limitação que é só o rosto e tudo mais. Enfim, são várias nuances que, não fez um briefing, nem documentou qual era a expectativa do cliente. É muito sensível, né? Essa área da saúde, né? É verdade. Sem falar nos clientes que... Aí a gente está falando de uma sensibilidade até de ego. Como é que é o dia a dia disso? Como é que você entrou nesse mercado e como que você lida assim, com esses desafios de lidar tanto com as demandas que são complexas, quanto com as próprias pessoas, porque não são todos os médicos, mas tem muitos médicos que são complexos de lidar, né? É verdade. Nossa, é uma pergunta difícil. Como é que você entrou nesse mercado? Aos 19 anos de idade, quando eu estava começando ali na faculdade, apareceu uma propaganda de estágio e aí me falaram que era alguma coisa correlacionada a produto de beleza. E eu fui falar naquela época era orelhão. Eu tinha que falar. Eu liguei para poder saber e era a indústria farmacêutica que estava recrutando. E aí eu entrei, comecei a trabalhar nessa área. Então, eu trabalhei em vendas, Albert, desde quando eu conheço por gente. Que legal! Eu trabalhei em vendas, eu era vendas vendedora... raiz! Raiz, eu era vendedora da minha mãe, com 14 anos. Eu vendia na feira. Então, assim, eu já tinha essa habilidade de estar vendendo alguma coisa. Eles identificaram isso com potencial. Eu aos 19 anos de idade, entrei na indústria farmacêutica. Como estágio, inicialmente, 1 ano e pouco, depois eu já estava contratada. E aí, comecei esse processo. E aí é uma venda consultiva lá, não é uma venda, você não tira pedido, você vende um conceito, uma ideia, a possibilidade de utilizar aquele produto, quais são as vantagens e desvantagens daquele produto, enfim. É uma venda relacional. E nesse contexto eu fiquei 20 anos. É uma mãe, assim, é muito bom se trabalhar nesse ramo. E eu fui Melhor Brasil 3 vezes. Olha só. Só que como eu sempre empreendi, quebrei nesse meio do caminho, trabalhando como CLT, empreendendo. Minha mãe empreendedora, quebrou várias vezes comigo. Então eu já a veia do empreendedorismo estava lá. Picada lá atrás, né, Sim. com esse negócio. E aí veio a pandemia, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa diferente. Comecei a estudar startup, modelo de negócio ágil, diferente, comecei a validar produto, pivotei e aí agora a gente tem essas 2 empresas. Que legal. E dentro dessa Lari, lá com os 19 anos, depois de 20 anos de experiência, como você falou, teve vários percalços no caminho e tudo mais. Fala pra mim, assim, algo que você diria pra quem tá começando lá, que tá, de repente, talvez até com 19 anos, você falaria assim, olha, a Lari daquela época fazia esses erros ou tinha esse conceito de pensamento de mercado que me atrapalhou a evoluir, que hoje eu já não tenho mais. Tem algum aspecto que você acha que evoluiu bastante nesse aspecto? Tem diversos. Eu acho que o principal aqui, para mim, que fica, é o aprendizado contínuo. Alguns anos para cá, eu tenho buscado o aprendizado contínuo. Todos os dias eu tenho que aprender. E a Lari, lá aos 19 anos, ela não tinha essa ideia da importância que se tinha isso. Até porque, culturalmente falando, eu não sei se você lembra, a gente teria que fazer a gente terminava o 2º grau e aí a gente queria ir para a faculdade e a gente tinha a sensação que, não, terminamos a faculdade, ufa, acabou, né? Acabou, não tem mais que estudar. Tanto tempo de estudo, não precisa mais estudar.
E, na verdade, é uma falácia, é uma mentira. Hoje, se a gente não parar de estudar, se a gente parar de estudar, a gente fica no meio do caminho e muito rápido, né? Com a tecnologia, o avanço dessas novas IAs, e, enfim, a gente tem que estudar todos os dias. É isso, e principalmente na área comercial, né? Porque se na área comercial, em geral, as nuances de mudança já são grandes, imagina na área da saúde. Muda uma lei, tem que mudar a forma de abordagem, muda um estatuto lá da Secretaria de Saúde, você já não pode fazer mais tal coisa por dentro do código de ética de não sei o quê. Então, você tem que estar sempre ligado para não cair nesses problemas até judiciais, né? É verdade. Fora as profissões que estão mudando o tempo todo, né? Agora, com esse advento aí da tecnologia, a mudança ela é bem importante. Você tem que estar muito ligado, porque daqui a pouco a sua profissão pode não estar mais existindo no mercado. Então, aí eu sinto que você é muito conectada com a parte de IA e na parte da saúde. E tem muito essa questão do medo, né, de algumas pessoas. A inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, tudo mais. E eu já vi você falando, inclusive, em palestras, né, que é o contrário, ela veio para melhorar o aspecto de atendimento e tudo mais. O que você acha que a gente pode esperar da parte comercial e na área da saúde com essas tecnologias assim para os próximos 5 ou 10 anos? Ou já tem algo assim de realidade que você fale, isso não é para 5, 10 anos não, já está acontecendo. Como é que está esse mercado? Que eu tô bem por fora. Já está acontecendo, essas mudanças já estão acontecendo. Hoje, em prospecção mesmo, as IAs elas estão prospectando sozinhas, elas não estão precisando do SDR. SDR, você se liga que está quase no final da sua área. Então, estão prospectando de madrugada, em horários assim que é 24/7, né? Sem pausa, sem férias. Então, já está nesse modelo. A questão da venda, né? Eu estou te contando que a Medial vem para ajudar, auxiliar o vendedor a ele vender melhor, ele melhorar a qualidade da comunicação dele. Aquele ponto que ele deixou de falar, aquilo que faria diferença para aquele tipo de cliente. Porque a gente faz identificação do perfil do cliente, para que ele possa levar a comunicação de acordo com o cliente que ele está se comunicando. Então, todas essas nuances acontecem de forma muito rápida, muito mais rápida do que a gente tinha de novidade há anos atrás. Então, para o ano que vem mesmo, já se fala da possibilidade de a gente eliminar a grande parte das profissões com um computador, cada computador sendo um humano fazendo o seu trabalho ali. Sério? Que legal. Isso já é uma realidade na China. Então, já tem empresas que, em vez de tem uma pessoa lá dentro e vários computadores. E quando você vai olhar quantos funcionários tem, a empresa tem vários funcionários. Que legal. Um PC focado no atendimento de SDR, outro no pós-venda. Interessante isso, cara. Legal. E você começou a empreender mesmo, então, aos 39 que você abriu as suas empresas? 38. 38? Então vocês viram, né, pessoal? Foi ano passado. Você vê. Foi ano passado. Ela nem tem idade para ser uma empresária com tanta experiência, assim. E como é que tá o mercado desse ano específico? Te atrapalha ou não esse monte de evento que vai ter? Eu sinto que as pessoas estão falando um pouco sobre as baixas do mercado, mas o que eu vejo de tendência é que a área da saúde nos últimos 5 anos, principalmente a parte tecnológica, ela melhorou muito, né? As pessoas estão cada vez mais se preocupando, principalmente pós-pandemia, né? Tanto com a saúde quanto da estética. Esse crescimento que a gente percebe, ele é real ou também já entrou muito profissional e já está muito competitivo? Para quem de repente está aí nos vendo e falando bem assim, cara, eu acho que eu vou começar a me especializar em vendas na área da saúde. Você acha que ainda tem um grande mercado e está em ascensão? Ou você diz assim, olha, mas vem com consciência de que não está tão mar azul assim quanto já foi? Gente, quem quer ser vendedor na área da saúde, por favor, procure claves.com.br que a gente está procurando. Você precisa. Está procurando profissional para atender a área da saúde. Vendas na área da saúde é extremamente importante. E essa mudança ocorreu há poucos anos, porque era muito velado, era muito feio falar em vendas no mercado de saúde. Sim. Muito delicado. Veja que, poxa vida, eu vou te indicar alguma coisa que você não está precisando, que é a indicação da estética. Eu vou te oferecer uma cirurgia que você não pode.
Claro que isso é contra a ética. Mas quando você fala que você poderia fazer isso, mais aquilo outro, e acaba tendo que ter ali um convencimento ou do médico, ou do concierge, ou do vendedor, ou do closer, quem você quiser chamar. Porque cada clínica ou hospital, cada um tem um nome diferente para ter essa área de vendas. Mas, na verdade, grande parte dos profissionais da saúde são vendedores. O médico ele tem que ser um vendedor. O enfermeiro tem que ser um vendedor. Exatamente. Porque você tem que vender a ideia de utilizar aquela medicação, de fazer aquele tratamento, de fazer aquele procedimento. Senão, a pessoa não compra essa ideia e não continua, não faz o que ela tem que fazer dentro de casa, enquanto você não está vendo, para poder fazer o resultado que você precisa. Sim, e também a questão de você vender a sua credibilidade, né? Porque a pessoa precisa entender que vai sair do ponto A do ponto B porque você vai contribuir com esse resultado. E não só uma necessidade de cura, como a gente imaginava que era até um tempo atrás, né? Por isso até que eu acho que os códigos de ética são tão pesados assim. E nessa trajetória aqui tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que nessa trajetória eu tenho certeza que vai ter uma história interessante aí. Lidando com médicos, na indústria farmacêutica e tudo mais, chegou alguma vez que você você cometeu alguma gafe comercial, que você falou, Bertinho, eu fiz essa daqui, naquele momento eu senti que eu perdi a venda, e se tem uma coisa que eu não faço mais, seguir por aquele caminho. Não, eu tenho história muito engraçada, ela é engraçadíssima. Eu estava começando lá com os meus 19 anos, e a gente tinha, até hoje tem, essa questão de você andar com o gestor, né? Porque o representante externo, para poder você ver ele atuando, você tem que ir com ele, o gestor tem que ir com ele. Então, o nosso gestor vinha andar um dia inteiro, 2 dias por mês, ou a cada 15 dias, para poder ver como que estava o nosso trabalho. Uhum. Então, ele entrava em todos os consultórios, enquanto a gente estava falando com o médico, ele entrava e ficava assim, escutando, né? O que a gente estava falando para poder melhorar, né? Agora vai ter o coach da IA. Olha aí, o CRM não vai precisar do gestor estar lá de olho naquilo que está sendo falado. Enfim, estava eu no meu primeiro mês de emprego e o meu gestor atrás e eu, assim, Albert, achando que eu estava brilhando. Eu estava falando, eu sabia tudo do produto. Eu me comunicava com o médico e eu falando. E eu estava falando de anticoncepcional, que era o produto que eu trabalhava. E aí, uma hora eu fiz uma pergunta, você acha que tem oportunidade desse anticoncepcional aqui no seu consultório? Ele falou, não, porque eu sou urologista. Nossa! Não, porque eu sou urologista. Eu olhei, eu falei assim, eu não tô acreditando. Um erro bizarro, que eu entrei no consultório achando que era uma pessoa contando uma história bonita, o meu gestor atrás, eu olhei pra ele, eu falei, nossa, que doideira. Eu errei feio. Que essa é muito boa, essa vai entrar no nosso ranking, viu? Errei feio, não tinha oportunidade de anticoncepcional para um urologista, não tinha mesmo. Apesar de que, eu como homem, eu falo, usa tuas influências aí, tinha que ter um método contraceptivo, tipo anticoncepcional pro homem. Parece que já tem. Porque é muito mais lógico você tirar as balas do revólver do que você colocar o colete. É verdade. Eu acho que já tem. Hein? É muito mais lógico você tirar as balas do revólver do que colocar o colete à prova de vida. Pô. Então, que legal. Essas gafes mostram, né, que assim, sempre que a gente tá no início, ou até no mesmo depois de muito tempo, a gente tem que estar ligado e vai aprendendo, né? Vai aprendendo e colocando técnicas. Olha quanta coisa legal que a gente já pode recapitular aqui. Lari comentou sobre uma das grandes congruências que ela teve na vida foi o de estudo contínuo. Muitos vendedores, eles acham que, principalmente aqueles que já estão batendo boas metas, que é possível parar de vender, ou melhor, parar de estudar e vão continuar a vender. E sempre muda. E mesmo que o mercado não mude, quando a gente refaz treinamentos básicos, você tem a possibilidade de colocar em prática coisas que às vezes você já sabia, mas não estava pondo em prática. Hoje mesmo eu vim dirigindo e coloquei um treinamento de Napoleon Hill lá atrás. E eu vejo que você é muito presente nos treinamentos. Você também dá treinamentos, você tem cursos também nessa área, dá palestras, porque
a tua comunicação e tudo mais, ela é muito boa, assim, a tua eloquência. Como que quem tá assistindo a gente pode encontrar algum tipo de conteúdo que para se inspirar na tua trajetória? Eu falo, dou palestra, mas muito voltado para a parte de inovação, né? Não na parte de treinamento e vendas, a gente fica mais interno mesmo pro time. Mas falando, pegando esse gancho que você falou em relação a estudo contínuo, a melhoria, capacitação, que a gente não pode parar, de forma nenhuma a gente não pode parar, porque o vendedor, ele está falando, ele está tentando trazer algo que o interlocutor dele não sabe que precisa, concorda? Sim, Ele normalmente. não tem ideia que precisa e a gente, como vendedor, a gente vai levar a solução que a gente tem, que a gente sabe que vai atender a necessidade do nosso cliente. Então, nesse Que contexto, desafio, hein? existe o desafio da mente humana. E cada dia que passa, a gente entende mais como funciona a mente humana. Então, o vendedor, ele precisa entender a mente humana. Saber os gatilhos dos quais a comunicação dele ativa, afeta, a postura dele ativa ou afeta ou muda a percepção do outro. Estava lendo um material que fala que nosso cérebro passa 98% do tempo confirmando as nossas certezas. Então, o que é isso? O que significa? Significa que ele já tem o conceito dele prévio, ele só está querendo confirmação. Então, como que a gente pode trazer a mudança nesses 2% aí daquilo que não é, que ele não tem certeza? Ele tem certeza que não precisa do nosso serviço, não é verdade? Só que ele, na verdade, precisa. E a gente tem 2% da margem ali para poder convencer. Olha como é complexo. E por que você não tem que estudar? Você tem que estudar muito para poder fazer com que isso aconteça. Sim, e outra coisa que você falou, gatilhos mentais, por exemplo, que é um conteúdo muito recorrente aqui no podcast, nos treinamentos comerciais, são as trilhas neurológicas que você vai utilizar sempre, não só para negociar, mas também para você viver melhor em sociedade, para você educar teus filhos, para você se educar. E tem algum material, algum livro que você acha pertinente indicar? Que você fala assim, ó, tal pessoa eu sigo, ouço os treinamentos, ou tal livro é uma dica boa para quem está querendo estar nesse mercado de saúde e está empreendendo ou vendendo nesse mercado? Você tem quais referências que você diria? Eu gosto muito, eu agora estou na parte de marketing, muito focada na parte de marketing. E no marketing, a gente fala muito sobre gatilhos, né? A gente fala muito sobre mente humana, como que a gente pode trazer ali a atenção dessa pessoa, que a gente pode buscar a atenção, porque hoje é uma guerra de atenção. Você que está vendendo qualquer coisa, está com uma guerra muito maior do que você pensa. Antigamente, se você vendia copo, você só tinha os concorrentes do copo. Hoje em dia, não. Você tem um concorrente que é o Instagram, você tem um concorrente que está vendendo outras coisas, que está tirando a atenção do seu cliente. Então, é uma guerra da atenção muito grande. Então, eu tenho alguns livros que eu tenho lido e eu tenho gostado bastante, que é o Traction. Eu deixo aqui que o Traction, ele mostra todos os canais de aquisição de cliente. Então, você como vendedor, você não tem só um meio de comunicação com o seu cliente. Você tem vários meios. São 19 meios. Claro que a empresa ela tem que ajudar em alguns deles e outros você pode fazer sozinho. Então, você precisa aprender quais são os canais de aquisição. E esse livro Traction é muito bom para isso. Então, isso é muito legal porque eu tenho até eu falo muito isso. Se você tem só um canal de aquisição, uma forma de vender, você não tem nenhuma. Porque hoje é muito comum, principalmente na área da saúde. Meu Deus do céu, tem uma coisa que eu chamo de... Meus amigos dentistas que me desculpem, mas eu chamo de síndrome do dentista. Eles acham que o fato de abrir um consultório, de colocar lá uma cadeira, que ele gastou um financiamento do BNDES para comprar, um mármore e tudo mais, aí sopra a canelinha e espera. Né? E aí acha que pela qualidade dele, os diplomas dele, enfim, o sobrenome dele muitas vezes, que vai vender. E tem só um canal de aquisição, que é ali, sei lá, um Instagram muito mal feito e tudo mais. Você tem solução para essa pessoa? A gente hoje não trabalha com esse profissional. A gente trabalha com todas as empresas que querem vender para esse profissional. Entendi. Então, o cara da cadeira, o cara da broca, Então, entendi, essas pessoas, esse grupo de pessoas que querem vender produtos ou serviços para o profissional da saúde é o nosso negócio que a gente leva. Mas, enfim, a gente leva também marketing, por exemplo. Um marketing especializado no mercado da saúde.
O que eu te falo é o seguinte, hoje em dia não dá para trabalhar com gente que não é especialista naquilo que está se fazendo. Não dá para poder você ser o marketing da padaria e o marketing da clínica. São coisas completamente diferentes, são ICPs completamente diferentes, são métodos de venda completamente, são canais de aquisições diferentes. Sim. Então, você precisa buscar, tanto o médico, esse que colocou o mármore, ele tem que buscar especialista para poder ajudar ele nas lacunas das quais ele não tem conhecimento para chegar a atingir o resultado que ele precisa. Ele precisa do quê? De divulgação, de canal de aquisição, de venda. Ele precisa ter um fluxo de vendas. Ele tem que ter tudo dentro do negócio dele. Então, ele não pode assumir que o fato dele ter o hard skill como o melhor dentista da faculdade vai fazer com que ele seja o melhor dentista na vida real. Sim, sim. E como que a pessoa que tem uma indústria que quer vender para médicos, como que ela te contrata? Você faz isso por demanda? Você faz um briefing? Você faz uma entrevista e você faz essa pré-análise? Por que eu te pergunto isso? Porque você, como uma pessoa que vai fazer essa ligação, tem que ter segurança em quem está te oferecendo o produto, né? Senão, de repente, você chega lá, por exemplo, eu sou especialista em colocar piso em clínicas. Mas o cara, às vezes, não tem essa expertise. Como que essa pessoa, o que essa pessoa tem que ter para ela entrar no teu hall de clientes? Ótimo, excelente. Primeiro, ele tem que ter um serviço, né, de qualidade, alguma coisa que realmente ele faça a entrega mesmo correta, case. Normalmente, os nossos clientes têm. Então, eles querem potencializar, eles querem aumentar o número de clientes médicos e não médicos. Basicamente médicos, que qualquer especialidade. A gente vai, assim, no âmbito da especialidade. Porque nós temos um banco de dados de 485 mil médicos no Brasil, onde a gente conhece eles por especialidade, por estado, por tempo de formação, por nome e telefone. Então, com esses dados, eu consigo chegar nele através do Meta, através do LinkedIn, através do WhatsApp, através do e-mail. E cada empresa precisa de uma forma, de uma estratégia diferente. Então, a gente faz uma reunião com a empresa, entende a estratégia que ela precisa para aquele produto específico ou serviço, e a gente monta essa estratégia e executa em todos esses canais diferenciados, já com o lead dentro de casa que a gente tem. Nossa, que fera, não. Então você, além de trazer o lead, você traz a estratégia, você traz a execução? Isso, tudo junto no mesmo lugar. Então você só chega com a pessoa, só chega com o produto, te entrega na mão e fala assim, Lari, tá aqui, eu tenho esse produto aqui, você faz tudo. Isso. Caramba, hein? Caramba. Acho que eu vou voltar no tempo, vou fazer medicina, vou abrir uma indústria para a área de médica e vou te contratar, porque assim... Excelente, excelente. Pode vir com a gente vai conseguir fazer bombar esse produto seu. Que show, que show. Bom, vamos nos encaminhando aqui pro final, mas eu queria fazer uma pergunta agora no âmbito mais pessoal. Com relação a princípios e valores, Lari, assim, eu sempre gosto de perguntar, acho que todos os convidados eu perguntei, 3 pilares que regem a vida dele. Tem pessoas que já falaram religião, outros família, outros a questão da honestidade, da contrapartida, enfim. O que para que as pessoas negociem contigo? E porque a gente acaba negociando e escolhendo os nossos clientes também por uma afinidade pessoal, né? Isso é natural. E o que para negociar contigo ou para estar junto contigo na tua jornada, seja pessoal ou profissional, são 3 pilares que te guiam ou que você observa nas pessoas, principalmente? Excelente. Então, para poder, assim, o primeiro lugar para mim é que, assim, para a pessoa que estar comigo, para andar comigo, ela não pode ser reclamona e ela tem que ter alto astral. São 2 coisas que, para mim, as 2 coisas são juntas. Isso é legal. As 2 coisas que tem que ter. Para andar comigo. Para ser meu cliente, não. Ele não precisa disso. Mas para andar comigo, são essas 2 coisas. São importantíssimas. A segunda é ter congruência naquilo que fala. Então, falar e agir da mesma forma. Então, uma vez que você fala uma coisa e age de outra forma, então isso eu prefiro não dar com pessoas assim, incongruentes, que não fazem o que falam ou falam e não fazem. Isso para mim é uma coisa muito, muito séria. E a outra coisa que eu acho que assim, é essencial para nós seres humanos é a gente conseguir lidar com leveza na vida, né? E ser empático.
Então, a gente trazer empatia nas nossas relações, para as nossas conversas, entendendo, suporte uns para os outros. Isso na área pessoal e o profissional, eu falo assim, dentro da empresa que eu tento lidar, sim, tento ter assim, esses mecanismos. E é legal, porque você foi falando aí, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu consigo claramente notar todos esses aspectos em ti. Eu nunca vi a Lari reclamando de nada, nunca vi ela assim, com a energia baixa, nunca vi, assim, sempre ela tá sempre no auge, sempre no auge. Acho que a gente, desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente notou isso, né, e deu certo por conta disso, a nossa parceria. Eu falei, cara, que guria de energia fera. Então tem dado certo, graças a Deus. Vai surgir aí várias parcerias nesse meio, principalmente através dessa nossa conversa. Você aí que gostou dessa conversa, você aí que precisa, ou que conhece alguém que precisa vender para quase 5 mil médicos só na base atual dela. Não sei quando você está assistindo esse programa. 485 mil. 485 mil. Meu Deus! Eu entendi 4.800. Não, meu Deus do céu. Não, você viu, né? Fala sério. Fala sério, é muita coisa. É muita coisa. E volta, tá, nesse início para que a gente possa pegar todo esse conhecimento dessa pessoa que já tem cancha, tem conhecimento, tem vivência. E vocês notaram que sempre que eu trago alguém aqui, são pessoas que são de verdade, não estão falando algo que está num livro ou algo que não está executando, são pessoas que vivem isso no dia a dia. A Lari, ela é assim, eu conheço o dia a dia dela e a competência dela emana das ações que ela tem e do sucesso que ela tem também. Lari, como é que as pessoas te encontram? Então, as minhas redes sociais é Lari Zandonade. Todas elas, LinkedIn, Instagram, Lari Zandonade. Ainda não entrei no TikTok. Claves.com.br é a nossa empresa de recrutamento e seleção na área da saúde. Então, qualquer profissional da saúde de qualidade que você queira trazer para o seu negócio, pode contar com a gente, que a gente seleciona os melhores profissionais. E a Med Alvo, que é médico no alvo. Empresas que querem vender produtos ou serviços para médico. Encontra a gente, Medalvo, @Medalvo ou medalvo.com.br. Sim. Deixa eu levantar uma bola aqui também, que eu quero gerar esse corte aqui. Se alguém quiser te contratar ou te chamar para participar de algum evento médico, para você falar sobre inovações e tudo mais, você tem essa possibilidade? Sensacional você falar sobre isso. Inclusive, a gente vai fazer um evento esse ano sobre inovação na área da saúde. Que legal. Trazer todas essas novas tecnologias e com o fomento aí do nosso aqui do DF, trazendo essa inovação. A gente já faz hoje, Albert, alguns eventos na área da saúde para levar realmente novos conhecimentos lá de fora para os médicos aqui em Brasília. Uhum. Mas a gente vai estar ampliando isso para ir para outras cidades e vai estar também trazendo eventos diferentes, que não fale só de produto farmacêutico, tecnologias que possam ser prescritas, mas que fale também do serviço, do trabalho, da tecnologia em si, para melhorar a qualidade de vida do médico. Que legal, porque eu já vi ela no palco e foi assim, disruptivo. Principalmente falando sobre inovações e tecnologias da área da saúde. Foi algo assim que eu fiquei surpreso. A quantidade de informação que ela tem, a forma como ela realmente se dedica a estudar esse mercado. Então, assim, é algo que eu admiro muito, viu? Admiro muito. Ai, obrigada. Sou um grande fã seu, você sabe. Muito feliz. Muito. E eu sou sua, né? Eu sou sua fã. Que legal. E agradecer, porque tá muito legal esse espaço, a forma que você recebe. Aqui, as perguntas, tá muito gostoso. Muito obrigada, gratidão. Que bom. Eu quero que você volte, então, já que você gostou, eu vou usar o gancho pra você voltar. Trazendo mais tecnologias. A gente podia fazer, inclusive, um programa falando sobre cada uma dos teus produtos. É sensacional. E aí a gente traria, de repente, até, quem sabe, médicos aqui pra gente conversar sobre os desafios deles e como que a gente pode usar as suas soluções para facilitar a vida deles. Compartilha esse link aí com o seu amigo médico, compartilha esse link aí com o seu amigo que tem indústrias que vendem produtos para médicos ou tem algum tipo de serviço ou produto que vende para médicos e você vem para esse meio também de venda se você está indeciso, porque você viu, a gente já falou aqui de advocacia, de engenharia, de política, de indústria farmacêutica, a gente esteve aqui com o Bov, e agora falando da área da saúde, todo lugar você pode se destacar se você desenvolver essa habilidade de vendas. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, que assim,
No mundo tradicional e comercial das vendas que eu atuo, que não é a área da saúde normalmente, estou falando de móveis planejados, venda de varejo, comércio, a gente já tem uma certa dificuldade falando em recrutamento e seleção de pessoas. E muitos desafios. Tanto pela demanda do mercado, que é muito escassa de pessoas que têm qualidade profissional para determinados ramos. Eu imagino que na área da saúde isso deve ser mais ainda, quanto com os próprios empresários, né? Que às vezes fazem essa demanda para mim. Você viu, a gente até acabou agora mesmo de eu fazer uma indicação para ela, porque é um empresário que achava que eu fazia esse tipo de seleção. Então, rola disso também quando alguém te procura para que você faça um processo de recrutamento e seleção, de você ter essa dificuldade, tanto em buscar os profissionais, como de entender qual tipo de profissional que esse empresário está buscando? Albert, essa área de recrutamento e seleção é uma área bastante estudada. O empresário nunca estudou isso, ele não sabe como fazer. Ele chega pra gente, pra você ter uma noção, ele não sabe nem qual a nomenclatura do cargo que ele quer, nem as atribuições que a pessoa tem que desempenhar lá dentro. O que dirá quais são os soft skills dela. Ele não Caramba. tem ideia, ele não sabe da cultura da empresa dele, o que ele está buscando. Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, a gente tem que fazer uma anamnese da vaga, da empresa, entender profundamente para gerar um job description correto. Para que Entendi. realmente as pessoas possam olhar para aquele ali e falar assim, eu me identifico com essa empresa, aquilo que ela está buscando. Sim. Só que aí tem outro ponto. Depois que eu fiz todo esse processo, as pessoas que vêm e acham que se identificaram, elas também não se identificaram. A gente tem que selecionar essas pessoas para ver se realmente elas estão compatíveis com aquilo que está buscando. Então, assim, é um desafio muito grande que, às vezes, mal interpretado pelo dono do negócio, achando que ele vai gastar dinheiro. E, na verdade, ele vai ganhar dinheiro. Por quê? Sabia que se você errar uma contratação dentro do seu negócio, você paga 5 salários sem perceber? Primeiro que você Caramba. colocou a pessoa para dentro para trabalhar, e aí você deu treinamento, capacitação, e aí você treinou, não performou, e aí você vai ter que mandar embora, vai ter que pagar os encargos, Caramba. enfim. É uma Esse conta que ninguém erro, faz, né? esse erro são 5 salários, mínimo de 5 salários da pessoa. Então, se você está falando de um profissional de R$ 5.000, são 5, assim, 5 vezes 5. Então, quando você decide contratar alguém, o mais correto é você trazer um profissional que sabe fazer isso de forma correta, minimizando o seu erro, porque esse erro custa muito caro. Não, e principalmente é o que você falou. Não dá para ser o mesmo RH que usa técnicas para padaria, para pastelaria, para ser para clínica. Porque são Verdade. outras possibilidades, é outro tipo de profissional, é outra até linguagem, não é mesmo? É verdade. É linguagem, é comportamento, são coisas que têm que ser avaliadas. E justamente o que eu falei antes, a entrevista que a gente faz com o gestor é onde a gente consegue fazer a leitura, interpretação daquilo que realmente ele precisa. Então, um RH tradicional, ele não teria essa capacidade porque ele não tem vivência, experiência nesse local de trabalho. Caramba, e assim, principalmente na parte comercial, você tomar a decisão de colocar uma pessoa que vai estar alinhada com os princípios do teu produto e do teu processo, isso pode gerar muita economia de tempo e de dinheiro e, claro, lucro, né? Porque a gente economiza tempo, naturalmente você vai ter dinheiro em caixa. Ah, meu Deus, eu não quero acabar essa conversa, não. Vamos continuar, mas fazer o quê, né? Vamos, Vamos ter que vamos. fazer uma parte 2, então. Mas, Lari, dentro de tudo isso que você comentou, eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão perguntar, tá, e como que eu faço para te contactar? Como que eu faço para encontrar você nas redes sociais? Enfim, quais são os sites que dá para se cadastrar, tanto para ser um vendedor ou para estar em uma vaga, quanto para poder te contratar? Ótimo, sensacional. As minhas redes pessoais são Lari Zandonade. Tanto LinkedIn como Instagram é o mesmo nome, Lari Zandonade. E as empresas, que é a empresa de recrutamento e seleção, a Claves, claves.com.br. Quem quiser, tem que estar buscando aí profissionais na área de saúde, entra em contato com a gente, ou quem está querendo se candidatar para o mercado da saúde. E a Medialvo, que é médico no alvo. Então, todas as empresas que querem vender para médicos, a gente tem estratégia,
tem time especializado, tem dados, que são os dados desses 485 mil médicos no Brasil inteiro, tem todos os canais de aquisição desses profissionais para que a gente possa performar aí com o seu produto ou o seu serviço. Que legal, hein? Você viu aí, meu grande disposto, minha disposta. Volta agora esse programa, escreve, anota essas dicas e novamente eu quero que você perceba que eu gosto de trazer aqui pessoas que são de verdade, pessoas que estão trilhando diariamente o seu caminho de sucesso, estão te dando dicas aqui do que elas realmente vivem. Não é um guru de internet ou alguém que está aí te falando coisas que não são execuíveis. E eu acompanho a trajetória da Lai, sou um grande fã dessa mulher, que é um exemplo de disposição, um exemplo de comunicação, de eloquência, de sucesso. E se eu fosse você, eu colava nela, seguia, curtia os conteúdos, engajava, mandava o meu currículo aí para trabalhar junto com ela ou até contratava ela para minha empresa. Então compartilhe com aquele seu amigo que ou tem uma indústria, um produto que vende para médicos, tá? Isso com certeza ela vai poder contribuir e também para aquela pessoa que está querendo entrar no mercado e não sabe como ou de repente está até analisando o mercado comercial da saúde. Tá bom? Então curta, comente, compartilhe. Muito obrigado pela sua audiência e novamente uma gratidão estar aqui ao seu lado. Eu que agradeço Você imensamente essa oportunidade. Gratidão, um espaço muito legal que você construiu aqui. Tá lindo, tá muito gostoso de vir. E eu espero que eu possa assistir todos os programas aí. Quem você for trazer aqui, com certeza vai ser muito bom. Que bom, olha só, eu sou fã dessa mulher, não tem jeito, ela é muito massa. Conviver com ela é muito bom. Então, nos falamos em breve e você aí, curta, comenta, compartilha novamente e nos vemos no próximo episódio. Avante dispostos! Ficou bom até que dá pra cortar, né, Gustavo, aquele meu erro dos 4